Bom, pessoal, então vamos estudar os tipos de calor. São dois deles, tá? O primeiro é o calor chamado de calor sensível. O calor sensível ele está relacionado a uma mudança de temperatura, tá? Então toda vez que a temperatura variar, significa que um corpo está recebendo ou cedendo calor sensível, tá? Esse calor sensível ele vai depender também da massa do corpo, né, da temperatura, como a gente já falou, e de uma propriedade chamada de calor específico. Tá? O que é o calor específico? Ele representa, né, a gente chama de energia necessária para que você faça variar 1 grau a temperatura de um corpo. Tá? Então, nós temos uma tabela para essa propriedade, né, do calor específico. Então, por exemplo, o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. Tá? Ou seja, eu preciso fornecer 1 caloria, né, para a água para ela variar a sua temperatura em 1 grau. Tá? Ou eu preciso retirar 1 caloria para ela diminuir 1 grau. Aí nós pegamos outros materiais, por exemplo aqui a madeira. A madeira é 0,42 calorias por grama, né? Ou seja, preciso de menos de 1 caloria para conseguir fazer essa variação. Então isso aqui muda de material para material. Geralmente isso deve ser passado para a gente conseguir calcular aí a quantidade de calor fornecida ou retirada. Tá? Então nós temos uma fórmula que nós chamamos de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico, que é esse valor aqui, vezes a variação de temperatura. Tá? Quando eu uso a massa em gramas, o calor específico em caloria por grama e a temperatura em graus Celsius, a unidade de calor sensível ela sai em caloria ou simplesmente cal, tá? Mas também pode ser dado em joule. Aí a gente tem que lembrar que 1 caloria vale 4,2 joule. Então eu tenho que ficar de olho, né, na unidade de medida para saber aquilo que o exercício especificou. Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Então descubra quantas calorias são necessárias para aquecer 500 ml de água inicialmente a 20 graus Celsius até sua temperatura de ebulição. Tá? Então a gente quer aquecer uma massa de 500 ml de água, né, 500 gramas. Como é que a gente sabe disso? Né? Porque 1 litro de água possui 1 quilo. Tá? Isso é uma propriedade que provém da densidade. Então os 500 ml representam 500 gramas. Tá? Pela tabelinha do slide anterior, o calor específico é de 1 caloria por grama. Né? E se eu quero subir até a temperatura de ebulição, eu vou de 20 até 100 graus Celsius. Portanto, a minha variação é de 80. Quando eu jogo na fórmula, eu tenho QS, né, que é o calor sensível, é igual a 500 vezes 1 vezes 80, o que me dá 40.000 calorias. Tá? Em alguns casos, para que eu ajuste a questão da unidade, eu não quero escrever, né, 40.000 calorias, não fica muitas vezes elegante. Então a gente substitui esse 1000 aqui do final, esses 3 zeros, pelo prefixo quilo. Então a gente daria uma unidade de 40 quilocalorias, que é o que a gente costuma ver nas embalagens aí de alimentos. O segundo tipo de calor que a gente vai estudar é o chamado calor latente. Tá? Ele está associado a uma mudança de fase. Tá? Toda vez que a gente tem mudança de fase, o calor que é trocado entre os corpos, ele independe da temperatura. Tá? Então, na mudança de fase, a temperatura se mantém constante. Tá? Então, se eu pegar um gelo, por exemplo, um gelo a menos 10 graus, ele tem que sofrer variação de temperatura para atingir o 0 grau.
Beleza, então ele recebe calor sensível para variar de 10 até 0, de menos 10 até 0. Só que quando ele atinge 0 grau, ele começa a derreter. Então o derretimento dele leva um tempo. Só que esse derretimento, se a gente colocar um termômetro durante o gelo derretendo, a gente vai observar que a temperatura dele fica constante. Então ele vai permanecer a 0 graus Celsius até que ele vire totalmente água. Tá? Dessa forma, o chamado calor latente, né, que a gente vai chamar de QL, ele depende da massa e de uma outra propriedade, né, chamada de calor latente de mudança de fase, tá? Que também é algo tabelado. Tá? Então, quando a gente tem mudança de fase, por exemplo, a fusão do gelo, né, o calor latente que a gente vai usar ele é 79,8. A gente vai usar como 80. Tá? Então eu não preciso considerar temperatura, porque realmente não tem variação de temperatura quando há mudança de fase. Certo? Essa tabelinha também, os dados vão ser passados quando a gente tiver os exercícios. Vamos ver aqui um exemplo, né? Supondo que a água do exemplo anterior vaporize totalmente, certo? O que vai acontecer? Aquela água que nós tínhamos no exercício anterior, aqueles 500 ml, ele vai vaporizar, ou seja, ele atingiu 100 graus Celsius, beleza, a gente viu que era necessário 40 mil calorias para ele atingir 100 graus Celsius. E agora, uma vez que ele atingiu essa temperatura, a gente precisa apenas calcular o calor latente, ou seja, eu vou pegar aquela massa de água, né, supondo que ele está começando a vaporizar, então é no início do processo, então eu vou pegar a massa, que era 500 gramas, e vou multiplicar pelo calor latente de vaporização, que é o meu L ali da fórmula anterior. Então eu vou multiplicar 500 por 540. Vejam quantas calorias são precisas, né, para ele mudar de fase. 270 mil calorias. Nós tivemos 40 mil calorias para ele variar a temperatura. Isso para ele mudar, né, de temperatura. Para ele mudar de fase são necessárias muito mais calorias. Ou seja, é muito mais difícil. Tá? Aí, pessoal, o que acontece? Se a gente considerar o processo inteiro, entre ele aumentar de temperatura e vaporizar, eu tenho a chamada quantidade total de calor, tá? Que é dada pela soma entre o calor sensível e o calor latente. Tá? Então eu tenho que ficar atento ao processo que ocorreu, né? Claro, eu separei em 2 exemplos para vocês perceberem, mas eu poderia ter passado um único exemplo, né, pedindo qual a quantidade de calor necessária para que 500 ml de água, inicialmente a 20 graus Celsius, vaporize completamente. Então eu teria que calcular o calor sensível, 40 mil calorias, mais o calor latente, 270 mil calorias. E aí eu iria obter um valor total de calor envolvido. Tá? Finalmente, só para a gente finalizar essa parte, todo esse processo que a gente considerou, né, desse exemplo, ele envolve o gráfico da temperatura. Então, o gráfico da temperatura ele possui um comportamento de escada, é uma escadinha, porque ele vai subir, vai ficar constante, vai subir, vai ficar constante, vai subir. Tá? Quando esse gráfico ele sobe, tá? Ele representa para a gente o calor sensível. Por quê? Isso aqui é um gráfico da temperatura pela quantidade de calor. Então, toda vez que a temperatura sobe, indica que eu estou fornecendo calor sensível. Toda vez que a temperatura se mantém constante, significa que eu estou mudando de fase, ou seja, eu estou trabalhando com a quantidade de calor latente. Tá? Então, o comportamento desse gráfico representa que toda vez que a temperatura aumenta ou diminui, eu estou
fornecendo ou retirando calor sensível. E nas partes constantes, ele está recebendo ou doando calor latente.